Eu já te mostrei como o mundo é abundante e como todos nós podemos alcançar os resultados que queremos ao reprogramar nossas próprias crenças. Mas para te ajudar a fazer essa reprogramação e substituir as crenças limitantes por crenças que te ajudarão na busca pelos seus sonhos, quero te explicar como as crenças são criadas em nossa mente. Desde criança, ou mesmo no útero da mãe, nosso cérebro começa a captar informações. Os cientistas estimam que o cérebro humano é capaz de captar até 400 bilhões de bits por segundo, o que equivale a 50 gigabytes de informação por segundo. Contudo, a quantidade de informação processada fica em torno de 2.000 bits, ou seja, apenas 0,25 kbytes de informação por segundo. Esses dados são realmente muito interessantes, mas também muito intrigantes, porque talvez você esteja pensando como o cérebro escolhe quais informações serão processadas. E é justamente a resposta para essa pergunta que eu quero comentar nesse vídeo. Então imagine que o seu cérebro seja como um computador. Assim que ele é gerado, começa a captar e processar informações. Tudo que você vê, ouve, sente, pensa, tudo isso gera dados que são captados pelo cérebro. Porém, o seu computador não consegue processar todas essas informações. Então ele vai criando filtros para que apenas as informações mais importantes sejam processadas. Esses filtros são justamente as suas programações mentais, ou seja, suas crenças. Por um lado, esses filtros são muito bons, pois imagina se o seu cérebro processasse tudo que ele capta. Teria tanta informação desnecessária no seu HD que você levaria 5 minutos pensando para responder uma pergunta simples, já que teria que revirar todas aquelas informações até encontrar a resposta. Entretanto, esses filtros também têm um lado ruim, pois dependendo de como eles são criados, eles podem ser muito limitantes. Os filtros funcionam de duas formas, da forma consciente e da forma inconsciente. Porém, em média, são apenas 12% de forma consciente e 88% de forma inconsciente. Vou te dar um exemplo simples de como esses filtros funcionam. Você já tentou estudar ou ler algo, mas por algum motivo não consegue prestar atenção e por mais que tenha lido, tenha se esforçado, não conseguiu entender nada? A explicação para isso é justamente os filtros que as suas mentes aplicaram enquanto você estava estudando ou pelo menos tentando. Sua mente consciente queria estudar, ou seja, você de forma racional queria estudar, queria aprender ou entender aquele assunto. Mas talvez por se tratar de algum tema que você não gosta ou que acha chato, a sua mente subconsciente aplica filtros sobre aquelas informações. E você acaba não entendendo nada, tem muita dificuldade para se concentrar e fica pensando em outras coisas o tempo todo. E mesmo que você se esforce, parece que não consegue entender aquele assunto. Isso acontece porque apesar de você ser dono do seu cérebro, nem sempre ele te obedece. Como eu já falei, apenas 12% do tempo é a sua mente consciente que está no controle. E é aí que mora o perigo, pois 88% do tempo você está no piloto automático. E é a sua mente subconsciente que aplica os filtros sobre as informações que serão processadas. Então, se você começar a criar programações limitantes, como medos, dificuldades, barreiras, seus filtros permitirão apenas a passagem de informações limitantes. Imagine a seguinte situação. Duas pessoas estão no cinema assistindo um filme, o mesmo filme. Porém, o fulano é um cara aventureiro, pratica esportes radicais, não tem medo de nada, tem uma vida agitada, enfim, tem uma programação mental de que o mundo é uma aventura. Já o ciclano é um cara tímido, tem medo de tudo e de todos, não gosta de fazer nada fora da rotina e tem uma programação de que o mundo é difícil, as pessoas são más e a vida é dura. Apesar de assistir o mesmo filme, as informações que o cérebro de cada um processa são totalmente diferentes. O fulano presta atenção em todos os lugares lindos e espetaculares, nos atores e aventuras que eles fizeram. Para ele, tudo o que aconteceu no filme é empolgante, divertido, prazeroso. Já para o ciclano, o filme é tenso. Ele fica com medo, fica apreensivo, pensa sempre que alguém irá morrer quando faz algo perigoso e tem um grande alívio quando o filme termina. É claro que essa história eu inventei, mas pense um pouco, isso não acontece na vida real? Você não vê opiniões totalmente diferentes sobre mesmas situações? Isso acontece justamente porque os filtros subconscientes de cada pessoa são diferentes. E eles sempre estão ativos, de modo que apenas as informações relativas para cada pessoa é processada.
O perigo a você criar programações limitantes é que, como eu já falei no vídeo anterior, as crenças sempre procuram confirmação em sua realidade externa. Então, se você colocar programações limitantes na sua mente subconsciente, o seu comportamento será moldado a encontrar confirmações para essas crenças. Com isso, você acreditará cada vez mais que aquela crença é real. Então, o que você precisa fazer é se questionar. Sempre que seu comportamento ou mesmo seus pensamentos estiverem alinhados com essas crenças limitantes, você deve se perguntar por que está agindo ou pensando assim. Tente olhar o seu comportamento como se você estivesse olhando para outra pessoa. Procure entender o que te leva a pensar e agir daquela forma. O conhecimento é outra forma de se reprogramar as crenças. Eu, por exemplo, tinha uma crença de escassez e pensava que o motivo de existirem poucas pessoas ricas e muitas pobres era devido à distribuição de riqueza no mundo. Mas depois que eu entendi como o mundo é abundante e como somos nós, seres humanos, que geramos valor, compreendi que o problema é a falta de conhecimento das pessoas. Consegui entender que qualquer pessoa pode ficar rica, independentemente da condição em que nasceu. Pois a única coisa que impede alguém de alcançar o resultado que quer é o que ela não sabe, porque se ela soubesse já teria alcançado. Então por isso, eu te dou os parabéns por estar buscando conhecimento. Tenha certeza que quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil será reprogramar suas crenças. Você precisa usar sua mente racional para conseguir alterar suas programações subconscientes. E a única forma de alcançar a vitória e ter uma vida feliz, sem preocupações, medos, com muita alegria e amor, é mudando as suas programações mentais. No próximo vídeo, eu vou te dar exemplos de como essas programações interferem na vida de uma pessoa. É muito provável que você consiga se aproximar dos exemplos que eu vou dar. E isso te ajudará a entender o que precisa fazer para eliminar essas programações negativas. Então até lá e vitória a todos!